Já vamos iniciar a live. Hoje o tema é luto e os recomeços necessários. E a live vai ser junto com a maravilhosa Neide. Oi, Irene, seja bem-vinda. Já vou chamar a Neide aqui. Quem vindo bem. E esse é um tema bastante pertinente agora para o final de ano, né? Tendo em vista aí que o término de final de ano faz as pessoas repensarem. Neide, tudo bem? Eu tô bem. Será que o áudio vai funcionar hoje? Eu mudei de ambiente aqui. Tá difícil É. de entender, né? Eu tô te ouvindo, tô te Tá? entendendo. A imagem tá um pouco craquelada só. Vamos aguardar um pouquinho, ver se tá tudo bem. Eu tava falando aqui pro pessoal que é muito interessante. Esse tema já foi definido há alguns dias, porque o final de ano dá um pouco a sensação, assim, observando um certo nível, às vezes, de desespero, de resolução das coisas, né? E eu sempre fico me questionando e questionando também o que faz com que a gente gere essa ansiedade interna e agora eu tenho que resolver as coisas e é final de ano e como é que eu vou planejar o ano que vem. Então, eu vejo um aumento significativo de insatisfação, talvez eu diria, né? E de ansiedade também em relação à vida. Eu tô notando aqui que tá um pouquinho difícil de ouvir, mas eu acho aqui que é o clima que tá ruim. Não sei se aí também tá ruim o clima, chovendo. Então, eu já mudei de ambiente aqui para ver se o som vai melhor, né? Para não dar essa intercorrência das últimas vezes. Não sei se dá para ouvir bem, Vanessa. Estou ouvindo bem. A Irene escreveu aqui, dá uma sensação que o mundo vai acabar. Parece que o mundo vai acabar. Eu também tenho um pouco essa sensação, e até a gente conversou com a Neide sobre isso, né? Que realmente essa percepção de que eu preciso resolver tudo agora, a minha vida precisa estar ok, eu preciso estar bem, e tudo precisa estar bem, e tudo precisa funcionar. E eu, às vezes, chego nesse quero ouvir de vocês aqui, porque a ideia dessas lives é realmente um bate-papo, é realmente construir um pensar sobre. Né? Então, não é a ideia a gente construir colocar uma coisa fechada, mas pensar sobre essas coisas. E eu observando isso me dá um pouco a sensação do que foi feito ao longo desse ano. Né? Eu gosto muito de trabalhar com microgerenciamento das ações, com os questionamentos regulares de quem a gente é. E, logicamente, que o apelo ao final do ano, ao meu ver, ele é maior, sim, por inúmeros motivos. Mas, talvez, se ao longo do ano a minha postura fosse diferente em relação a minha conduta em relação à vida, a conduta em relação às decisões que eu tomo, a como eu planejo a minha vida, será que essas coisas ficariam assim? Eu sempre dou o exemplo da ceia de Natal, né? A ceia de Natal ela é extremamente ansiogênica para muitas pessoas. E, e por que talvez que ela é muito ansiogênica? Porque as pessoas se sentem obrigadas muitas vezes a estarem na ceia de Natal com a família, né? E por que eu sinto essa obrigação de estar? E por que se eu sinto a obrigação, por que isso é tão desconfortável para mim? Então, chega o final do ano e aí você precisa olhar, de repente, para as conversas que eu não tive, para as coisas que eu não resolvi, e aí tudo vai acumulando nesse final de ano os limites saudáveis que eu não estabeleci, porque sim, algumas pessoas querem evitar o Natal porque elas sempre estão dizendo sim para tudo. E aí, de repente, eu fico dizendo sim para tudo o tempo todo, e aí eu vou ter que passar ainda o Natal dizendo mais sim, e eu não quero, e aí aquilo é ansiogênico. Então, logicamente que cada caso é um caso, mas o final de ano em si, ele traz também esse olhar
como que eu estou gerenciando a minha vida ao longo desse percurso, desse ano, que de repente o momento que poderia ser um momento prazeroso não está sendo, porque talvez eu vinha acumulando coisas também ao longo desse percurso. Faz sentido isso que eu tô falando, Neide, para ti? Faz sim, mas antes da gente continuar esse papo, eu queria falar um pouquinho sobre uma surpresinha que eu preparei aqui para quem estiver aqui ao vivo hoje, tá? Ainda não sabemos direito como que vamos fazer, mas vocês que estão aí, chamem o pessoal para entrar, porque no finalzinho eu vou fazer um sorteio do livro. Para quem Eva, não me conhece, eu sou escritora também, antes de ser psicanalista, né? São livros de literatura. Então, isso aqui vai de presente aí para o pessoal que entrar. Então, a gente vai fazer um sorteio aí na hora, vou ver como, mas aí o pessoal que quiser entrar, que nós, né, chama aí os amigos e tudo mais, que a gente vai fazer esse sorteio aí no final da live, mas só para quem estiver aqui presente agora, tá bom? eu também quero participar desse sorteio. Ah, então, como você vinha falando desse tema, eu acho assim que o final de ano ele é quase como fazer aniversário, parece que é um fechamento do ciclo, né? De um ciclo, porque a gente é muito ligado no calendário, e isso pressiona muitas vezes a gente a executar certas coisas, certas tarefas, realizações que muitas vezes nós não estamos preparados emocionalmente. E aí que vem aquela pergunta, tá, mas eu queria tanto isso, por que que eu não alcanço? Né? Às vezes um objetivo que muitas vezes tem pessoas que são tão organizadas que chegam a fazer listas, né, do que querem realizar no próximo ano. Tem pessoas assim. E tem outras que já não, né? Isso depende sempre mesmo a pessoa se colocando ou não esse, esse objetivo, ela vai chegar no final do ano com aquela sensação de, sabe, é quase como associar o peru de Natal. Sabe aquela piadinha de dizer é o peru de Natal que vai para o forno, mas as nossas emoções de dentro também ficam ali, que parece que está acabando a vida porque algumas coisas não foram realizadas. E aí a gente se pergunta, mas será que de fato o que eu quero buscar, eu realmente quero? E aí vem uma coisa meio louca, né? Mas como será que eu não quero? Você já ouviu falar nessas pessoas que, quando estão quase realizando, alguma coisa inesperadamente acontece para que aquilo não se realize? Não sei se para vocês aí em casa também já aconteceu isso. E aí que vem a pergunta: será que de fato eu estou mesmo querendo aquilo? Ou é algo que é de um outro, como você já vinha dizendo antes, Vanessa, um sim para uma outra pessoa? E se eu quero mesmo, como saber o meu querer? Sem olhar para mim, né? E sem parar de entrar nessa neura de conquistar coisas que muitas vezes não fazem sentido. E o desejo muda, e muitas vezes a gente passa anos idealizando um objetivo, mas quando a gente está quase alcançando, a gente dá um jeito de chutar o balde. E às vezes a gente coloca, ou normalmente coloca a culpa no que é assim, é o outro que não me permitiu isso. Será que é tudo o outro? Ou nós temos a parcela de responsabilidade nessas escolhas e em busca, né? Eu acho que complementa um pouquinho tudo isso que você vinha dizendo, tão, Oi. tão bacana aí. E agora eu lembrei, assim, ouvindo você falar nele, a nossa live se chama o Luto e os Recomeços Necessários, né? Eu acho que também parte disso a gente também aceitar o que morre em nós, né? Aceitar, de repente, algumas coisas ao longo da vida que fizeram sentido até ontem, mas hoje não fazem mais. Então, eu fiquei pensando na live hoje, isso veio muito forte, assim, também, porque a gente se compromete com os outros
Tá dando problema no teu áudio, Vanessa. Tá. Eu acho que, eu não sei, aqui eu percebi um pouco em mim a limitação do movimento. Deu certo quando eu não mexi, não sei, alguma coisa acontece aí que dá uma intercorrência. Não sei se para mim o meu áudio tá cortando também ou Não. não. Vamos Então, você viu que eu tô bem estática hoje, né? Normalmente eu sou mais, né, eu me mexo mais, mas eu tenho percebido que isso dá. Vamos ver, né? ver isso. Então esse luto para si, ele tem a ver também com esse questionamento sobre as coisas que fizeram sentido para mim até ontem e que de repente não fazem mais. Então, esse questionamento e talvez o final de ano ele seja uma época prudente ou talvez válida para não só olhar tanto para fora, para os presentes de Natal e tudo mais, mas para aquilo que eu quero renovar em mim mesma. Mas para eu renovar em mim mesma, a Uira falou que agora melhorou. Minha vida é ruim, e ver o que faz. Então, para eu poder bem ser uma Vanessa nova, né? Uma coisa que para mim, nesse último mês, está sendo muito forte individualmente, sabe, Ney? Eu parar para pensar o que a Vanessa antiga agiria, o que a Vanessa vai agir. Mas para essa Vanessa nova agir, essa outra Vanessa ela precisa morrer também. É aí que entra essa questão de tá, tá difícil o som, não sei se para vocês aí em casa também tá. É complicado essas questões aí da internet, né? Mas falando um pouquinho disso, de morrer na gente, analiticamente, olhando assim a percepção, é quase um crescimento, né? Talvez não seja a morte em si, mas um abandono daquilo que fazia sentido. Porque ao longo da nossa vida, nós vamos abandonando, é quase como uma borboleta que vai mudando de forma, né? Ela nasce um ovo, ela vai se transformando em larva e depois, finalmente, ela voa, ela tem. Ela comparar com isso, porque nada se perde, né? Toda a nossa vivência, ela é útil para quem está nesse desenvolvimento. A gente não pode apagar da nossa história o que nós vivemos, mesmo que seja muito difícil, mesmo que seja coisas que nós às vezes ficamos constrangidos, com vergonha, episódios assim que a gente diria nunca mais, como que eu fiz isso, né? Mas isso faz parte da trajetória. Sem esse caminho, nós não tornamos aquilo que somos hoje. E talvez é com esse olhar que eu colocaria hoje, esse olhar para o novo ano. Olhar assim, no que eu vou transformar a partir de agora? No qual que a minha caminhada agregou na minha história? Porque assim, quase sempre a gente se compara com o outro, né, ao longo do tempo. Ah, mas tal pessoa, meu familiar conquistou isso, meu irmão tem isso, minha irmã tem aquilo, né? Meus pais, na idade que eu tenho hoje, tinham isso, faziam isso, né? A gente se compara com o outro. Mas talvez a grande sacada seja a gente se comparar conosco mesmo. Como que eu estava no passado? Olha a trajetória como é evolutiva e como a gente consegue acompanhar assim uma evolução positiva a partir do momento em que olhamos para nós e comparamos o nosso desenvolvimento com a gente, né? Ano passado, se a gente for olhar quantos cursos vocês talvez tenham feito esse ano, né? E isso é um caminho bonito, importante de ser visto. Por exemplo, amizades, ou amizades que não fizeram mais sentido, que simplesmente a gente abandona, né? A gente não mata a história da amizade, não se apaga, ela fica ali, mas se transforma, deu lugar para uma nova pessoa, para uma nova
né, interação. Não sei se para você faz sentido isso, Vanessa. Totalmente, totalmente. E assim, ó, e aí me veio forte a palavra reconhecimento, né? Porque a gente também vê que todo esse final de ano ele gera uma ansiedade. E quando você consegue reconhecer o teu esforço ao longo do ano, as coisas que você também desenvolveu, as coisas que você também conseguiu lidar, isso faz com que você volte para esse momento presente também de uma forma mais saudável e que traga você mais para o aqui e agora. Ou seja, e de repente tiver que eu não consigo lidar, mas se eu consigo reconhecer que as coisas que eu consigo lidar, as coisas que eu não consegui lidar, não invalidam o meu ser, isso faz com que eu também vá desenvolver integridade para lidando com as coisas que eu vejo que eu ainda preciso lidar, mesmo que de repente eu não consiga agora, não consiga de repente dizer não ainda esse final de ano. Mas então eu posso colocar como uma coisa que me incomoda e que é realística para eu lidar, e eu posso então fazer o microgerenciamento disso ao longo do ano. Eu gosto de parte de a gente ter claro um pouco as coisas que fazem sentido a partir dos confortos que a gente percebe na interação que a gente, e nessa interação trazer mais consciência para si daquilo que eu posso me comprometer com o que faz sentido para mim, né? Então, imagino eu que à medida que você vai se comprometendo mais com as suas ações, né? Você vai trabalhando esse reconhecimento, então, por essas coisas que vão sendo abandonadas, como a Neide falou, né, ao longo do caminho, não a morte delas, né? Mas, ao mesmo tempo, também trazendo um senso de presença para aquilo que eu posso fazer pelo meu futuro, porque isso também é importante. Quando a gente tem dificuldade também de dizer adeus, né? O Irã falou que está cortando bastante aqui. Tá, sim, tá cortando, Vanessa. Provavelmente vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência com isso, porque acho que é alguma coisa da interação da internet, né? E até eu estive lendo agora há pouco um livro muito interessante sobre a liquidez da nossa atualidade, né? Tudo é líquido. E o que que quer dizer líquido? É impossível segurar a água na mão, né? Ela vai escorrer. Então é quase que tão fluido e tudo. E é uma nova, é um desafio viver num tempo fluido, porque antes a gente pensava muito na questão do futuro, a seguridade do futuro. Aquilo que vem lá na frente, por exemplo, as pessoas, elas tinham muito zelo com o patrimônio, né? Com a educação, com o modo de, a educação que eu digo não só ir à escola, o aprendizado, o conhecimento, mas a educação da vivência, do respeito, do trato com o outro, né? Hoje nós vivemos num tempo em que isso é muito disperso. A gente tem interações com o outro, de repente aqui na internet, você está conversando com 10 pessoas ao mesmo tempo, de repente uma saiu, a própria live é uma liquidez, a gente vê isso o tempo todo, entrar e sair, essa inconstância, esse fluxo, né? E isso é um desafio porque mexe com o relacionamento, com os relacionamentos humanos. E o que que a gente tira disso para daqui a 5 anos, né? E nem falar no futuro, porque 5 anos quase estar presente, né? Passa tão rápido que até o tempo parece escorrer, né? Então, é tudo muito, muito rápido. A tecnologia, as descobertas, a evolução, a ciência, tudo vem trazendo essa inovação o tempo todo. E como que fica o ser humano que precisa de contato, que precisa ser visto num mundo onde ninguém mais olha para ninguém, né? E o que que é ser visto? É esse olhar de dizer você existe. O que que a amizade faz com a gente? Ela nos registra no mundo. Ela diz, olha, você é importante para mim.
E quando se perde um amigo, aí falando do luto, às vezes não só pela morte, mas pela vivência, pela fluidez da vida, às vezes a gente se muda para uma outra cidade, tem um outro convívio, enfim, por várias razões, as pessoas acabam escapando, né? Escapando da vida do nosso convívio. E como que nós, cada um aí em si, se sente com essas perdas, né, ao longo da vida, esses lutos. Por exemplo, se olharmos ano passado, quantos desses amigos ainda temos hoje? Como que é esse relacionamento? É tão fugaz que às vezes a gente sente uma angústia por essa falta de estar falando. Nós não temos como mudar isso, nós temos que nos adaptar a isso. Então, olhando para esse novo, que não diz só respeito, mas uma nova forma de olhar para a realidade. É uma realidade fluida, é uma realidade totalmente inconstante, totalmente nova, principalmente para as gerações mais antigas, né? Que vem com toda essa inovação aí, e a gente precisa ir se adequando, né? Por isso das lives, por isso dessa interação, e olha que bacana, hoje a gente tem oportunidade de estudar, por exemplo, os melhores professores, às vezes, do mundo, dentro da nossa casa, e isso faz parte do veículo positivo dessa ideia. Tá dando para ouvir bem, gente? Eu mudei a minha internet aqui, eu acho que é isso, tá? A, Hum, a 4G tá funcionando melhor que a outra, então eu vou deixar assim, não falhou mais para mim, pelo menos, né? que bom. Neide, quando eu ainda ouvindo você falar sobre tudo isso, né? Eu sempre, quando a gente fala de luto, a gente fala de morte, de deixar para trás. Você usou uma outra palavra, como é que é a palavra que tu usou? É o abandono, né? Abandono, Acho que é isso. abandonar, né? E assim, trabalhar também a aceitação de também diferente, né? Até por mim, às vezes você mesmo não é uma situação que você tinha planejado ou que você imaginou como seria, porque aqui acho que é tão amplificado. É a morte das expectativas, é a morte de um sonho, é a morte de algo que eu desejei, de algo que eu quis, de que eu imaginei que seria diferente, né? E aí, como que a gente também lida com isso, com essas coisas que acontecem, né? Feito às vezes do livre-arbítrio do outro, de como o outro decide como isso é a nossa vida. Então, às vezes não é só as coisas que acontecem internamente com a gente que mudam, mas também o sentimento desse outro, com o qual a gente também convive e com o qual a gente também tem que lidar com a individualidade de cada um, com o que faz sentido para cada um, né? E poder ainda assim também seguir em frente, né? Ou seja, quando tu também parte, né? Às vezes de uma decisão do outro, como é que eu vou também me permitir seguir em frente, respeitando aquilo que faz sentido para mim? E você falou que a gente se reconhece, né? Então, às vezes, quando de uma situação existe o livre-arbítrio do outro, isso também me impactou, me autorizar a continuar pertencendo e existindo além desses sonhos e expectativas que construímos juntos, talvez, né? Tá cortando de novo. Tá difícil essas nossas internets aí, né? Mas eu acho que deu para entender mais ou menos aí o pessoal em casa, se quiser dar um feedback aí pra gente, né? Se tá dando para ouvir. Para mim cortou bastante agora a fala da Vanessa, mas deu para pegar o gancho do significado, né? Mas vamos vendo aí. Às vezes a gente até faz, eu demorei um pouco a postar o vídeo passado no YouTube por causa né, a gente tentou fazer uma melhoria, Vanessa aí se bateu horas e acho que não deu muito certo. Então, vamos ver se à medida que a gente vai fazendo, vai melhorando isso. A gente, né, as aparelhagens todas muito simples e acho que também ajuda, contribui, né? Mas o importante é a gente passar essa mensagem.
E você falando aí desse outro, quantos outros nós temos na nossa vida, né? E, e por que a importância do outro? Porque, como a gente estava falando agora há pouco, desse olhar para a pessoa, né? Se eu não tenho ninguém que me veja com uma importância no mundo, que importância tem o viver, né? E às vezes em casos depressivos a gente tem esse sentimento muito, muito profundo de uma insignificância, de uma desimportância. Então, eu gostaria de chamar aqui a atenção também para esse olhar mais profundo no ser, porque muitas vezes o modo como nós lidamos agora com esse fim de ciclo, com o olhar para um novo, a finitude, faz com que a gente perceba um modo de funcionamento, né? E o que o funcionamento do nosso ser diz disso? Diz do nosso aprendizado, de como lidamos com tudo isso ao longo da vida, né? E esse lidar com isso é algo que demanda tempo, que não é assim de uma hora para outra que a gente dá um boom e mudou tudo, não. Por isso que a gente fala tanto aqui da questão do autoconhecimento, da percepção dos nossos incômodos, das nossas angústias, para tentar entender se aquilo está dentro da minha potência de resolver, ou se de repente aquilo é uma questão que eu não encontro solução, que me causa essa angústia, e aí sim eu preciso perceber até que ponto eu posso fazer algo por mim ao pedir ajuda terapêutica de repente, né? Então, tudo isso não vai acabar no final do ano. Não é na meia-noite do 31 de dezembro que magicamente, infelizmente, a abóbora da Cinderela é sempre uma abóbora, nunca uma carruagem, né? Mas a gente projeta, a gente fantasia. Então, ao olhar para isso, claro que a fantasia é fundamental para a gente ter as questões desejantes, mas entender que não há uma mágica, uma poção, uma reza, enfim, seja lá o que for, milagrosamente, que vai cortar aquela situação, mas sim um envolvimento pessoal e uma busca e uma ação, né? A busca começa com a que diz ali, tem alguma coisa que não está dando certo, que está machucando. E aí, a partir disso, eu percebo se eu não consigo, aquilo vira cíclico, está sempre se repetindo, aí eu percebo que alguma forma que talvez está um disquinho alinhado. E como que eu vou mudar isso? É só fazendo pensamento positivo? É só vestindo calcinha ou lingerie de cor não sei do que, né? A gente usa essas brincadeiras e é legal, não tem nada errado com isso. Mas não é isso que vai mudar, né? É uma ação a partir de... Para a vida. Diga, é, eu preciso tomar consciência que a minha atitude é que vai mudar o que vem aí na frente. Não é uma simpatia, né? A simpatia pode fazer com que o meu desejo ganhe força, né? Eu posso dizer, puxa, eu quero tanto isso. E se eu estou fazendo alguma simpatia, que o meu desejo está alto. Mas o que além disso eu estou fazendo? Não sei se faz algum sentido, a gente brinca um pouco, mas muito sérios, né? E de quebra você já deu uma dica aqui, né? Que talvez essa mágica ela denuncia aquilo que você precisa, talvez ajuda, talvez denuncie o teu desejo que você quer crescer, que você quer se desenvolver, né? Essa busca, né? Uma coisa mágica de ser uma infantilidade nós de não precisar pela vida. E acho que esse é o maior grito do final de ano, assim, né? Porque aí vem toda essa carga no final do ano de tudo aquilo que eu negligenciei ao longo desse ano a respeito de mim mesma, a respeito do que eu desejo, a respeito do que eu quero, de como eu lidei com os meus lutos, de como eu lidei com a minha vida. Então, seria correto, Neide, afirmar
que o nível da nossa angústia no final do ano denuncia a nossa necessidade de pedir ajuda. É, né? E aí que entra uma questão do ego, né? Pedir ajuda parece algo tão, não, eu não preciso disso. Mas vamos colocar diferente. Pedir ajuda, será que não é olhar para isso como um investimento, né? O que que é investir em mim? Se eu me visto bem, se eu como bem, se eu saio, se eu tenho as coisas que eu batalho para conseguir aquilo que faz bem, que eu acho bacana. Cada um aí em casa pode pensar o que que é isso na própria vida. Mas aqui dentro, tudo isso ainda não é o bastante. Já fica aquela dica. Onde eu estou investindo o meu tempo? E aí a gente fala em dinheiro, né? E o que que é o dinheiro na relação com o outro? Por exemplo, quando alguém me presenteia, que hoje alguém vai sair presenteado com o livrinho, quer dizer, você é importante para mim, eu lembrei de você, né? Agora, se eu não sou capaz de olhar para mim com esse carinho, e às vezes não é um presente externo, que mesmo a gente se dando um carinho, e aí que eu quero colocar uma importância, porque no final do ano isso tem muito, e a gente cai, né? Aquelas mídias, olha o peru de Natal, marca tal, olha aquela roupa maravilhosa, olha aquele perfume, olha aquele presente que você precisa dar para não sei quem, e a gente se perde. A gente se perde querendo se dar e dar ao outro coisas que não tampam aquilo que está aqui dentro do nosso modo de funcionar. Porque o funcionamento, ele não é gerido por coisas, mas por vivências e emoções, por aquilo que nós sentimos. Então, ao nós irmos num salão de beleza, por exemplo, é ótimo, faz bem pro ego. Mas aquilo vai dar um momentinho. E depois passou. Aí você chega em casa, nossa, gostei desse corte de cabelo. Ai, mas eu devia ter dito para a mulher não pintar essa cor. Ai, meu Deus, por que que eu comprei essa maquiagem que eu nem gosto de maquiagem? É o modo que a gente entra nesse canal que o outro e faz com que a gente esqueça de olhar para nosso verdadeiro valor. Por que que é caro? As pessoas dizem que é caro fazer terapia. Por que que é caro? Que é caro? É um investimento. É um modo de você olhar para a vida sem precisar de subterfúgio. Aí você vai pegar só aquilo que você quer realmente, né? E não aquilo que vem te abalhoando, né? Olhar em casa, fim de ano, às vezes a gente faz faxina, né? Não sei se todo mundo aí faz esse costume, mas a gente vai dar uma olhadinha nas sobras, nos excessos e escolhe algumas coisas que ficam e outras que vão. E muitas vezes a gente olha para aquilo e diz, nossa, para que eu comprei tudo isso? O que eu faço? Então, a gente começa a ver que é um modo de entrar nesse tempo líquido, dessa influência toda, dessa questão externa, e o ser, ele não é externo, ele é muito interno. Não sei se faz sentido aí, Vanessa, para você. E às vezes não é uma crítica falando, né? Mas às vezes a gente atende mulheres, por exemplo, homens não é tão comum esse tipo de queixa, né? Mas que fazem uma intervenção estética e se arrependem, fazem uma intervenção estética achando que vão se sentir melhor. Não vai se sentir melhor, porque esse vazio vem de outras causas e da falta de entendimento de si, de entendimento até do que fez você muitas vezes. E assim, como eu falei, nada contra. Gente que já ficou ok com o que fez. Mas quando você faz isso para agradar uma necessidade que não é tua, aí diminuir essa angústia existencial, você está se enganando. E é um engano muito caro. E aí, às vezes, tudo é as nossas ações são revertidas, né? E o autoconhecimento, o entendimento sobre si, ele faz muitas vezes você se fortalecer, inclusive em relação a demandas muito fortes em relação a como a gente deveria estar se comportando, né?
Eu fiquei pensando na menina que ela disse não. Ontem eu fui num evento, o menino ficou na minha frente de pé e a mãe dele para mim, veio ficar de pé. Antes de responder ela, veio para mim, tá ficar de pé na frente? A resposta foi Tá cortando bastante seu áudio, Vanessa. Não sei se só para mim. será que eu tento mudar a internet de novo? Eu acho que agora que você chegou mais pertinho, deu uma Assim melhorada. ficou melhor? Ficou. Uhum. Ontem eu estava no evento, ver se vai funcionar dessa vez. Uhum. Ele ficou de pé na minha frente. A mãe ficou incomodada e perguntou para mim se tudo bem ele ficar de pé. E aí, Uhum. antes de responder ela, eu perguntei para mim: tá tudo bem ele ficar de pé na tua frente o evento todo? E a resposta foi sim, então eu falei: tudo bem. Mas se a resposta fosse não, eu ia dizer não. Então, essa pergunta, ela precisa sempre existir dentro de nós, né? Não que E genuína, né? A resposta ser genuína. exatamente. Então, eu vejo que assim, ó, a falta de entendimento de si mesmo no que é o. Gente, nem disso que eu tô falando aqui é o básico. O básico é eu voltar para mim, para o meu interior. Porque não tem como eu ser sincero com o mundo se eu não sou sincero comigo mesmo. E aí eu queria colocar uma coisa também para ressaltar essa não crítica que você falou. Não é uma questão de dizer o que é certo e o que é errado, mas normalmente aqui parece que a gente está puxando a sardinha para o nosso saco, né? Somos duas terapeutas aqui falando, lógico, mas por quê? Porque uma terapeuta ela faz esse caminho de autodescoberta, de autoconhecimento. E quando a gente entende a importância de saber o que eu quero de fato e não cair nessa loucura de demanda do mundo para estar, para ser, para ter, é algo que a gente quer dividir loucamente com o maior número de pessoas possíveis. Nós, para ter ideia, a gente tem uma demanda X, a gente não pode atender todo mundo, né? Não é assim que funciona, nem que a gente fizesse propaganda o tempo todo, a gente não ia conseguir atender todo mundo, sabe? Então, a gente não pode atender todo mundo, mas as pessoas que querem, que começam a descobrir essa sacada e ver a diferença que faz aqui dentro. Aqui dentro, quando eu decido fazer um procedimento, é porque eu realmente estou de compromisso. Acho que caiu aí, Voltou. não sei se o pessoal Eu continua, mudei, só. mudei. Voltou. Ah, ok. Mas deu para ouvir, né? Então, só para reiterar isso, para vocês entenderem que é algo, é só experimentando para entender. É só experimentando e vivenciando para saber o que significa, né? Ah, o Daniel deu uma dica bem válida aqui. Pode Pesquisar ser. isso, Daniel. Hoje não dá mais, mas acho que eu comecei a perceber que talvez seja isso mesmo. Ele falou que o WhatsApp, Dá uma microfonia, né? ele falou para a próxima a gente fazer com fone de ouvido. Ah, eu não tenho fone. Organiza para mim isso, Daniel. Obrigada, tá? Daniel. Não, mas eu providencio, daí a gente vê, né? Ou troquei de celular e agora o fone que eu tinha não dá Eu tava certo tentando nesse. É o som aqui, que aí de repente ele melhora também. Mas você tá falando nele, é justamente isso. E esse exemplo que a gente está dando da estética é só um exemplo. Eu vejo para os homens, por exemplo, que o carro, né? Tem que ter tal carro, Uhum. né? E aí, se eu tiver carro, gente, sabe? Tá, mas às vezes nem é o objetivo de vida da pessoa. A pessoa quer viajar, às vezes ela quer investir no trabalho dela, às vezes ela quer. Então, precisa. A terapia ela auxilia esse processo, primeiro, de discernimento de si, de prática de olhar para si, mas também esse senso de integridade e de valor
né? A Neide falou hoje que reconhece, mas o senso de valor, independente de como os outros olham pra gente, também, senão a gente vira refém, né? E Uhum. hoje em dia, assim, ai, não, então eu não concordo com você, eu vou cancelar você, eu não vou mais seguir você. E aí as pessoas têm medo hoje em dia de falar o que elas pensam, né? De falar como elas se sentem muitas vezes. Então, precisa, né? E a terapia é esse lugar onde você vai estruturando e fazendo experimentos a respeito de como você é, de como você se sente, para que quando você vá para o mundo, você esteja mais fortalecido do teu senso de si, né? E vira uma prisão a vida, né? A vida, nesse sentido, vira uma prisão. E o que eu vejo, o que eu sinto, não que me incomode, mas é uma coisa assim que a vida pode ser tão melhor, né? Então, quando a gente para, e o começo do ano é uma oportunidade para a gente colocar esse projeto em andamento. Por exemplo, tá bem, ok, se eu tá bem, ok, não, isso não está me incomodando, mas é saber que, olha, a gente não sabe até onde que a nossa vida vai ser boa, né? Vamos dizer assim, falando de saúde, de juventude, de Intelecto, né? disposição. É lógico que a saúde mental, ela influencia totalmente no físico, né? Até questões gripais é uma coisa fantástica. A gente aumenta a imunidade, a gente para de ser refém das nossas emoções, né? A gente para de viver em função das nossas angústias. E aqui eu coloco o inconsciente também como um veículo importantíssimo a ser trabalhado para ter essa compreensão aí da gente, né, de cada um. Claro que aqui nós somos, e eu acho assim, muito bacana essa nossa parceria, Vanessa, porque é algo assim eclético, é democrático, ela agrega, não segrega, né? Então, isso diz de o que pode funcionar para um, pode não funcionar para outro, mas se eu tentar, eu não vou saber. E hoje em dia o mundo está cheio de segregações. Como você falou lá no começo, se não é do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto, não quero. Mas se você nunca experimenta um outro jeito, como é que você vai saber se foi bom, né? Não é por isso que a gente vai sair desvairadamente fazendo tudo o tempo todo, né? Porque tem limites, aqui dentro tem limites, né? E o que eu vejo é extremamente uma falta de limites e de respeito por si mesmo, que as pessoas estão vivendo hoje essa, essa mistura de experimentos. É bom experimentar, claro que é bom, não é errado, mas o que aqui dentro essa pessoa realmente quer experimentar? Qual é o limite dela? Ou é só porque está na onda eu vou fazer? Né? A gente vê a juventude e a gente vê, assim, por exemplo, a adolescência sendo muito num tempo em que a gente vê a falta de limites, porque a gente tem pais de adolescentes hoje que viveram uma época frustrante, onde o não era aquele peso, né? Tudo era não, tudo não podia, tudo era feio, tudo era errado. E quando se tem filhos, esses pais dão para os filhos aquilo que eles queriam ter tido, né? Mas isso não quer dizer que o filho não quer limites. O filho não é o pai e a mãe. Ele é um serzinho que veio a partir do encontro com esse pai e com essa mãe, né? Mas ele pode ser uma criatura totalmente diferente. E o desejo de limite dele, ou de liberdade, é outro. E como que a gente aprende a perceber isso? É olhando para a gente aqui dentro, vai olhando e entendendo, opa, estou passando o limite. Opa, estou. Então, é um aprendizado de É, tentativa e erro, porque não existe uma mãe que ensine todas as outras a serem mães. Mas o que a gente está esquecendo é do nosso instinto. E esse instinto também fala para a gente, opa, acendeu uma luz vermelha, eu não gosto disso. Ah, mas me convenceram, a galera foi, então também tem que ir assim. E onde que está o respeito por é isso que eu estou querendo é. colocar como valor de si, que dinheiro nenhum E eu paga.
E é esse valor que a gente aprende em terapia, né, E Tânia? eu lembrei de uma mulher que ela já é madura de idade, né? Mas ela tem extrema dificuldade de dizer não para convites sociais. Isso é extremamente exaustivo para ela, gente. Olha isso, é difícil dizer não para convites sociais. Ou seja, não existe um pensar sobre si e sobre o próprio limite, como isso é, além de exaustivo, muitas vezes traz feridas, né? Como a Neide falou. Esse é só um exemplo, mas como a ausência de limites traz consequências também funestas para a vida da pessoa, e ela vai ter que lidar com aquilo. É, Ela e vai aí ter que olhar que a gente vê para a dor que também, aquilo causou e também desenvolver a amorosidade, inclusive, né, pela parte de si que não se deu conta daquilo enquanto estava fazendo aquilo, né? então a gente acaba voltando para o velho ponto do autoconhecimento, daquilo que é olhar para mim mesmo aqui dentro e entender aonde que está o limite aqui dentro para que eu coloque para fora. O outro ele nunca vai saber o nosso limite se a gente não mostrar. E isso não é uma agressão, isso é valorar a si mesmo. E quando eu me dou valor, o outro percebe e ele vê isso, opa, olha que bacana, será que eu faço isso comigo? É, é, é muito, como é que eu vou dizer? É contagiante. E a gente esquece disso, por isso que a gente está aqui, tentando contagiar você. E daí, Vanessa, está quase no finalzinho, como é que a gente podia fazer esse sorteio aí? Bom, são para os que estão presentes na live agora? Eu acho que todos que entraram, não sei se você tem uma listinha aí dos que entraram, Tá. acho que dá para fazer, né? Daí, Se para estiveram fazer a na live. listinha, aí tem que encerrar a live e eu passo a lista de nomes para ti. E a gente faz o sorteio, entra em contato ou posta nos stories. Pode ser assim? Pode ser assim, pessoal. Ela me passa a listinha, ou eu passo para ela, pode fazer o sorteio Mas aí, né? Escrevemos um nomezinho, vou fazer um sorteio bem a lá tempo do e EPA, né? você falou que ele é um livro literal. Sobre o que é esse livro, Neide? Ele é um E quem não romance. é mercado É, pode comprar esse livro? sim, ele está em alguns sites, aí lá no meu Instagram tem aonde encontrar, tem os links, né? A minha filha que vende, e eu diretamente Legal. comigo, quem é aqui da Sobre o que cidade, você falou que é um tem. romance? É um romance. Tem três títulos, né? Esse aqui é um deles. Foi o primeiro que foi publicado, né? Então, foi publicado até pela é, era uma. O Estado tinha um programa chamado Sem Cotas, Sem Custos, e ele passava por um processo avaliativo e eu conseguia ser agraciada com essa publicação gratuita no estado de Santa Catarina, já faz alguns anos, né? E daí também tem outros. Esse aqui é o mais, como é que eu vou dizer, é o primeiro, né? Então, por isso que eu achei que mais bacana fazer o primeiro, para vocês começarem a entender. Mas, basicamente, é a romance, né? Uma história, assim, para quem gosta de sentir muito, tá? Vou dar só uma dica para não dar spoiler. Muito bom, Neide, muito bom. Bom, queria só lembrar vocês, assim, eu sempre costumo dizer que a gente lida com a vida como a gente lida com a morte, com o luto, né? Então, quando a gente consegue olhar para as coisas que a gente pode deixar para trás, não ser como o Loki fica olhando, né? Olhando para trás e se permitir seguir em frente, né? Então, minha mensagem só final é que se existem coisas aí que estão incomodando, que não estão legais, anota essas coisas, não deixa passar batido a tua percepção, a consciência que você tem nesse momento sobre as coisas que estão acontecendo, porque a angústia ela é um caminho sim para a gente entender mais sobre a gente e estruturar isso de uma forma que, como a Neide falou, através do processo terapêutico, você, de repente, em 2025, nesse mesmo período, as coisas já estejam mais amenas, tenham se desenvolvido de uma outra maneira. Então, se existe aqui num nível de consciência algo que está me incomodando, né? E que eu quero deixar para trás definitivamente em 2024, eu preciso considerar, sim, imputar informações novas, uma percepção nova, e isso se dá, assim, muito também
Eu sei que tem muita gente que segue a gente que adora ler, eu também adoro ler, gosto de fazer outras coisas, mas assim, e eu vivo experimentando coisas, gente, aqui, ó, né? É constelação, é hipnose, é imersões, é yoga, é não sei o que mais o que. Mas, gente, nada substitui ao processo terapêutico. Nada substitui o processo terapêutico. A E isso, fala, né? Os de fato, processos é um terapêuticos processo. da... A gente vai começar, a gente vai seguir, às vezes a gente vai ter fases, mas independente de como você vai fazer isso, estrutura uma forma de fazer isso. Então, ao invés de procurar, a maior desculpa que eu escuto sempre, a Neide falou hoje aqui, é porque é caro, né? Então, encontra uma forma de negociar isso de forma que entre dentro do teu orçamento e você possa se programar dentro do que é possível ser feito, porque eu canso de atender gente que eu faço orçamento e a pessoa, mas 2 anos atrás eu conversei com você. E aí a situação piorou muito. A situação piorou muito. E então não vai melhorar. Se não tiver uma ação a respeito de como eu me sinto, né? E o final de ano ele traz isso de uma forma bastante emblemática, em que, e como a Neide falou, daí de repente no final do ano eu acho que simplesmente bater as taças e comemorar um feliz ano novo, as coisas vão milagrosamente acontecer. É esse nosso lado infantil que às vezes não quer se responsabilizar pela vida e que precisa cada vez mais tomar as rédeas, né? Tomar a vida nas próprias mãos. A vida é um dom que a gente recebeu, independente de como foi, a vida é um dom. Então, quando eu respeito o luto, as coisas que foram, aquilo que eu fui com respeito e amorosidade, eu também vou ter força para olhar para o meu futuro e dizer: agora eu quero agir de uma forma diferente, e isso tem força. Então, quando você consegue deixar para trás as coisas também que foram com amorosidade, com gratidão, com aceitação, porque sim, quem está assistindo a live aqui com certeza passou por situações muito difíceis na vida. Eu sempre falo assim que, cara, a gente não faz ideia do que as pessoas passam na vida. A gente olha para as pessoas, a gente não faz ideia do que elas viveram, do que elas passaram. Mas quando a gente consegue olhar para isso e aceitar como foi, olhar com gratidão como foi, eu consigo ter força para olhar para aquilo que eu quero construir a partir de agora. Então, todos os dias a gente tem uma nova chance. Um dia vai acontecer de a gente não acordar mais, não ter um novo dia. Mas enquanto a gente tem um novo dia, a gente tem sim como ir melhorando essas coisas, olhando para nós, trazendo mais autoconhecimento, melhorando a qualidade das nossas relações, para que esse episódio do Natal não seja só uma data em que eu preciso cumprir tabela. Eu estou lá porque eu quero estar lá. E se eu não quiser estar lá, eu posso estar num outro lugar que faça mais sentido para mim. Isso é congruência, isso dá força e isso move a gente para a vida. No começo é difícil, até a gente começar a engatar aquela primeira marcha, né? Quase como aprender a dirigir. Depois vai no automático. E a gente sabe fazer, depois de um tempo, não vira refém de terapia, a gente dá conta, sim. Se eu for falar do meu processo de busca de mim, vocês vão dizer, nossa, como assim você é a mesma? Será que você é aquela lá mesmo? Né? Então, é um pequeno milagre, mas não é o que o outro faz comigo, mas o que eu decido fazer comigo que faz com que esse milagre, com essa mágica aconteça. Até, até eu tenho, Obrigada. esses dias eu ouvi isso de alguém que eu atendo que disse assim, nossa, parece mágica isso. Não é mágica, é você colhendo aquilo que você está fazendo por você. Então, são as conquistas que vêm, né? E às vezes a gente faz tanta coisa achando que é fazer pela gente, e quando a gente descobre esse caminho de libertação, né? De conquistar o próprio espaço aqui dentro, né? Porque a gente está cheio de inquilinos, né? Isso não é jogar as pessoas fora de jeito nenhum, é só aprender a respeitar os outros e principalmente a si mesmo. Então, deixa aí só para finalizar. Que tal vocês desejarem, no final do ano, respeito? Respeito que começa aqui. E aí sim,
tudo flui, porque quando eu começo a respeitar a minha dor, eu sei que ela incomoda, eu não finjo que ela não existe, eu não enterro algo que ainda está vivo aqui dentro, porque o desejo impulsiona a gente para frente, traz vocês aqui hoje. Vocês estão aí justamente pelo desejo de se encontrar, por essa busca que um dia a Vanessa teve, um dia eu tive, e nos trouxe aqui. Vocês não precisam se tornar terapeutas dos outros, se não quiserem, mas se tornar terapeutas de si. Isso sim é até bíblico. A tua fé te curou. É a tua, aquele outro ditado bíblico que também diz, porque é Natal, né? Faça ao próximo aquilo que você faz para você. Mas será que vocês estão fazendo para vocês aquilo que vocês fazem para o próximo? Fica a dica. Beijo. É todo mundo Adorei, gente. aqui E hoje. até E ano ano que vem. que vem, a próxima live vai ser só ano que vem, então não não vão mais ter lives esse ano. Eu também estou dando uma reduzida aqui na minha carga horária por inúmeros motivos. Mas, eventualmente, a gente vai estar por aqui. E no ano que vem a gente volta, né, Neide? Eu quero agradecer a todos. A Não, Neide, voltamos sim. E qualquer coisa está lá no YouTube, né? Se tá em sentir saudade, YouTube querem ouvir. também. Agora que o Daniel descobriu, você viu que não teve mais problema, né? Eu me aproximei de mim Tá vendo? e com certeza ele tá certo sobre a situação do fone. Então, na próxima já vou estar com o fone de ouvido aqui. E aí a qualidade da live só vai melhorar. É importante a gente não desistir enquanto fizer sentido pra gente. Também a gente vai estar aqui, né, Neide? Obrigada também pela parceria. Sem palavras, preciso Obrigada a eu aqui. Eu você. adoro estar aqui conversando. Foi o encontro do ano, não Foi. foi? Ó, fazer um brinde é isso, hein? Ah, isso aí, eu tô sem copo aqui, ó, mas foi uma das coisas mais gostosas Com que aconteceu. Com certeza deixa o coração bem quentinho e que em 2025 a gente se aproxime cada vez mais daquilo que faz a nossa vida ser edificada para que a gente possa edificar mais a vida de outras pessoas também. Tá? Aquilo que faz o coração dizer, vale a Isso aí. pena, viu? Ó, beijão para todo mundo, brigadão e até janeiro. É,